Eu, a Patroa e as Crianças, uma série sitcom clássica, principalmente aqui no Brasil. O primeiro episódio foi exibido em 28 de março de 2001 e o episódio final foi exibido em 17 de maio de 2005, tendo um total de 5 temporadas e 123 episódios. A maioria deve ter conhecido Eu, a Patroa e as Crianças por ser uma daquelas séries clássicas que passavam no SBT, como As Visões da Raven, O Maluco no Pedaço, Arnold, entre outras. Porém, Eu, a Patroa e as Crianças é especial, e eu vou provar por quê. Meu nome é Nezucal, e vamos começar essa review. Quando se fala em uma série sitcom, eu só consigo pensar em Eu, a Patroa e as Crianças logo de primeira. Não apenas por ser a primeira série sitcom que eu vi na vida, como depois de muitos anos assistindo, várias outras séries sitcom inclusive, eu percebi que Eu, a Patroa e as Crianças é uma série sitcom que abrange melhor o sentido da palavra do que muitas outras séries que são mais famosas, como The Big Bang Theory, Two and a Half Men. Mas primeiro vamos falar um pouquinho da história de Eu, a Patroa e as Crianças. A história gira em torno da família Kyle, que é composta pelo pai, Michael Kyle, a mãe, Jay, os filhos, Junior, Claire e Caddy. O pai de família, Michael Kyle, é um comerciante que tem a própria empresa de transportes, ou seja, hoje ele é bem rico, mas não foi sempre assim. Acontece que no ensino médio ele engravidou sua esposa Jay e teve um filho chamado Michael Kyle Jr., conhecido apenas como Junior. Apesar de parecerem uma típica família comum com uma vida normal, os Kyle estão bem longe disso. Na verdade, devido a problemas na personalidade de cada membro da família, a comédia da série é voltada para as encrencas que eles se metem por causa disso. Michael, que encarou muitas dificuldades por ser pai na adolescência, acabou se tornando super protetor com seus filhos e gosta de controlar e manipular eles para que não façam as mesmas besteiras que ele fez quando era jovem. A esposa de Michael, Jay, que apesar de ser uma mãe amorosa, ainda assim exibe vários episódios de estresse devido aos desejos que ela não conseguiu realizar na adolescência, e isso faz com que ela tenha vários ataques dos quais o Michael tem que aguentar ou resolver. Júnior, apesar de ser o filho mais velho, é de longe o menos responsável, devido à sua falta de intelecto e sua total falta de senso com qualquer coisa, é descrito por Michael como um completo idiota. E, sinceramente, é isso que faz ele ser engraçado. Claire, a filha do meio, apesar de ser razoavelmente mais genial que o seu irmão mais velho, ainda assim tem vários problemas na personalidade que fazem Michael se preocupar muito, como por exemplo a sua vaidade e a sua beleza natural, que atrai muitos garotos e faz Michael querer matar todos eles. E Caddy, que é a filha caçula, é a filhinha do papai que Michael mais tenta proteger, já que seus irmãos mais velhos só se metem em encrencas, então ela é a última esperança dessa família tão louca. E apesar de Michael achar que Caddy é totalmente inocente, ela sempre usa um certo nível de manipulação, assim como Michael, para conseguir coisas às custas dele ou de seus irmãos. Ao longo da série vão surgindo vários outros personagens muito cativantes, como por exemplo Franklin, que é o namoradinho de Caddy, e um garotinho com QI absurdamente ridículo, que já é um profissional tocador de piano e um professor em várias matérias de universidade. E também Tony, o namorado de Claire e um garoto que leva a palavra religião ao extremo, a ponto de ir contra os seus desejos sexuais de adolescente para seguir o catolicismo. Vanessa, que é a namorada de Júnior e uma garota bonita e inteligente que ninguém sabe como ela foi se apaixonar pelo Júnior. E por último, os pais de Vanessa, Calvin e Jasmine, sendo Calvin um homem descomunalmente forte que adora comer e Jasmine sendo uma mulher que é bem suburbana e certamente é a única que poderia deter Calvin em um momento de raiva. Praticamente todos os episódios rodam em torno de um ou dois problemas que essa família tão descontrolada causa. Nesse vídeo eu não vou dar muitos spoilers, nem muita descrição sobre os episódios e o que acontece neles, já que o intuito desse vídeo é justamente provar pra vocês que Eu, a Patroa e as Crianças é o melhor sitcom de todos. Muitos que estão assistindo esse vídeo ainda podem me dizer, mas a série não foi completada. Sim, pessoal, não foi completada. Inclusive, eu gostaria de explicar por que não foi completada também, já que eu demorei quase 2 anos para descobrir pela internet por que a série não foi pra frente, e eu queria expressar a minha raiva sobre esse motivo. O final da série é inegavelmente ruim, já que acabou da pior forma, com um cliffhanger, que seria um gancho
para um próximo roteiro, ou seja, o início da próxima temporada começaria no último episódio da anterior, o que de fato foi uma decepção para os fãs. Mas tirando o final que foi decepcionante, toda a série era a que melhor retratava uma sitcom. Para quem não sabe, o termo sitcom significa situation comedy, ou comédia de situação. E muitas outras séries não conseguiram acompanhar esse termo como Eu, a Patroa e as Crianças. Pensem bem, muitas outras séries que são mais famosas que Eu, a Patroa e as Crianças, como Arnold e Um Maluco no Pedaço, geralmente tinham muitos episódios que se tratavam de racismo, drogas e até armas. Eu concordo que isso é essencial para o conhecimento das pessoas que estão assistindo, mas não deveria ser comédia? Por que está abordando temas tão sérios então? Tudo bem que Eu, a Patroa e as Crianças também já tratou de temas sérios, como a gravidez na adolescência, a dificuldade de se sobreviver sozinho nesse mundo e até a confiança entre pais e filhos. Mas eles abordam isso sem sair do tema comédia, sempre fazendo piadas e ironizando a situação. Até problemas que Eu, a Patroa e as Crianças apresenta junto com outros sitcoms, como por exemplo, substituição de atores durante o programa por algum tipo de desentendimento ou algo do tipo, até isso a Patroa e as Crianças fez bem, porque geralmente quando acontece substituição de atores em série sitcom, aí é só ladeira abaixo, mas Eu, a Patroa e as Crianças acabaram sendo até melhores que os atores originais, como foi, por exemplo, com a Claire e a Vanessa. A única outra série que eu conheço que é quase tão boa quanto Eu, a Patroa e as Crianças no quesito funcionalidade da comédia é The Big Bang Theory, porque afinal de contas eles não substituíram nenhum dos outros atores e não importa o que acontecia dentro do programa, eles ainda tentavam manter as piadas e a comédia. O único problema era o fato de que eles voltavam muito pra ciência, que não é a área de quase nenhuma pessoa. Justamente por Eu, a Patroa e as Crianças tentar ao máximo focar nos problemas causados pelas personalidades da família Kyle, não há problemas nas referências, por exemplo, que mesmo quando são difíceis de se pegar, não são como Um Maluco no Pedaço, que ficam ultrapassadas por serem dos anos 90. Pra falar a verdade, até onde eu sei, o único problema na questão de produção, ou seja, os bastidores do programa, foi o final mesmo, no qual, caso vocês não saibam, foi tudo por culpa do Damon Wayans, que interpreta o Michael Kyle. Foi tudo culpa dele, quem diria, né? Acontece que o ator também fazia trabalhos de direção e roteiro, e ele começou a achar muito absurdo o fato de que Calvin, sendo um homem tão forte, e Franklin, tendo um intelecto tão genial, mesmo sendo tão jovem, estavam contribuindo para fugir do tema familiar que o programa sempre abordou. O que é uma grande idiotice, mas foi tudo culpa dele, então Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Meu nome é Nezucal e boa noite a todos.